Olá, minhas amigas, meus amigos, irmãs e irmãos em Cristo Jesus e todos vocês que vão escutar a esse vídeo. É com grande alegria que a gente está começando mais um trabalho de divulgar a santa palavra do Senhor, somente para a glória dele e exaltação do nome de Cristo Jesus, e que nós vamos tecer alguns comentários aqui para que o nosso Deus ele seja louvado, seja adorado, ele seja glorificado. Que a graça e a paz sejam multiplicadas para todos nós, para todos vocês que vão ouvir a esse vídeo. Queridos, ontem à noite eu já estava pensando em como trazer uma palavra para este domingo. E eu folhei a Bíblia para um lado e para outro. A gente sempre procura orar primeiro antes de pregar. É desse jeito que eu faço. Eu não sei as demais pessoas. Eu oro antes. Eu peço o direcionamento a Deus. Algumas das vezes, Deus ainda me concede a graça de eu estar consagrado para isso. A gente sempre busca a direção do Espírito Santo, porque sem ele nada nós podemos fazer. E eu confesso que eu procurei, li algumas coisas, vi algumas coisas na internet, né? E nada me tocava para dizer, meu Deus, não é isso. O que é que o Senhor quer que as pessoas escutem do Senhor? O que é que nós estamos precisando? E eu pegava a palavra, ou lia alguma coisa, ou entrava na internet, e eu só via palavras de prossiga para o alvo, esforça-te, não temas, nada vai deter os seus sonhos, nada vai parar as suas realizações. E quando eu escutava essas coisas, ou quando eu via, quando eu lia, eu parava para orar, porque tudo aquilo ali só indicava movimento, só indicava ação. Tudo que eu lia estava indicando atitudes, tomando atitudes, agindo, ação, movimento. Mas aquilo não aqueceu o meu coração. Até que o Espírito Santo me conduz para o livro de Eclesiastes, capítulo 3, aonde a palavra do Senhor diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo de rir, há um tempo de chorar, há um tempo de abraçar, há um tempo de se afastar, há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há um tempo de colher o que plantou, há um tempo de agir, há um tempo de ter movimento. Mas se há um tempo de ter movimento, também há um tempo de parar. E aí eu comecei, aquilo me aqueceu o coração. E eu comecei a entender que nós não somos abençoados simplesmente se em toda circunstância da nossa vida, a nossa vida estiver em movimento, a gente estiver agindo, a gente estiver se esforçando, a gente estiver buscando. Será que eu só posso ser abençoado por Deus se eu estiver tomando atitude para alguma coisa, se eu estiver fazendo alguma coisa, me esforçando, agindo em movimento? E eu começo a entender, se a palavra de Deus diz que há um tempo para todas as coisas, há um tempo também de estar quieto, de estar parado. E eu posso também ser abençoado quando eu estou quieto, quando estou parado. E eu procurei algumas coisas e eu não vi nada nesse respeito. Não vi ninguém falando nada, só vi falar de esforço, de ação, de prosseguir, de ir em busca, de lutar, de batalhar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O teu Deus que é poderoso,
que te abençoa quando você se esforça, que te abençoa quando você está de pé, que te abençoa quando você busca, que te abençoa quando você está em movimento. Ele também é fiel e poderoso para te abençoar quando você para na direção dele ou quando você está parado. Ele é Deus. Então eu quero trazer alguns exemplos seculares, onde a gente possa fazer como se fosse uma parábola para que a gente entenda, e trazer também exemplos bíblicos, porque para mim só serve se tiver na palavra de Deus, que é a nossa norma de fé. E eu comecei, se eu posso ser abençoado quando eu estou agindo, então por que é que eu não posso ser abençoado quando eu estou quieto? Quando eu estou parado? Então vamos pegar um exemplo do mundo, em que um homem sábio sabe o seu dia de parar. Eu comecei aqui tentando no meu coração, querendo buscar pelo poder e a graça do Espírito Santo de Deus, que a minha mente tivesse cativa a mente de Cristo, para que eu pudesse falar somente de coisas que pudesse glorificar a Deus. E o Espírito começa a me falar: olha, lembra-te de um lenhador. O lenhador, quando vai para a floresta, ele leva as ferramentas necessárias, porque naquela circunstância muita gente vivia de vender madeiras, tinha que derrubar grandes árvores para a sua subsistência. Ele vai para uma floresta, ele escolhe a árvore adequada, o local adequado para trabalhar, e ele pegava a sua ferramenta, que antigamente era só um machado, hoje tem, infelizmente, as grandes serras elétricas, mas ele pegava o seu machado, escolhia o local certo da madeira da árvore, e ali ele ia pegar o seu machado, envidar os seus esforços, e ele ia continuar batendo, até alcançar o seu objetivo. Ele agia, ele se esforçava, ele não parava enquanto ele não conseguisse os seus objetivos, porque dali ele estava tirando sustento para a sua vida, para a sua família. E ele geralmente fazia isso dia após dia. Mas o lenhador sábio, ele também sabia que tinha um dia que parar. E parar por quê? E parar para quê? Se ele vivia exatamente da madeira que ele derrubava. Mas o lenhador sábio, ele também entendia que tinha que ter um tempo de parar para afiar o seu machado. Porque se ele não parasse para afiar o seu machado, certamente nos dias subsequentes ele ia para a floresta, escolher uma árvore, ia bater, e todo o esforço dele poderia ser em vão. E tem muita gente que continua assim, porque não tem sabedoria. Não tem sabedoria, não sabe qual é o momento de parar. Porque tem bênção também quando nós paramos. Tem gente que continua como os lenhadores que não têm sabedoria, que ficam insistindo em uma coisa que não vai dar certo com as ferramentas ou da maneira que ela está utilizando. Então, se você está insistindo em uma coisa, em um projeto, e esse projeto não está indo para frente, não vá na conversa do povo, não esforça-te, não para. Isso não para sim, você tem que parar para ver o que não está dando certo, mudar de estratégia, fazer a coisa correta, porque há sabedoria no parar. Muitas das vezes parar não significa dizer que você está abdicando dos teus sonhos, dos seus projetos, do teu futuro. Você pode ser abençoado por Deus quando para.
Você é abençoado quando você para, não está dando certo algo na tua vida, para por um momento. Analisa, medita, vê o que não está dando certo e toma agora uma atitude diferente, porque esse tempo que você está parado, meditando para você ter novas atitudes, é que vai fazer você chegar no final dos teus sonhos. Então não há bênção somente quando nós agimos. Não há bênção somente no nosso esforço. Há bênção também quando nós precisamos parar. Esse é um exemplo secular de uma pessoa sábia que sabe qual é o momento de parar. Mas eu quero também trazer alguns exemplos da palavra do Senhor. Primeiro, o homem sábio parou. Mas eu vou trazer agora um exemplo em que Deus fez o povo parar para ser abençoado. Deus, às vezes, faz com que a gente pare, que tenha necessidade de parar, para que a gente seja abençoado. E esse exemplo está na palavra de Deus, no livro do Êxodo, no capítulo 14. Quando Deus, depois de ter operado as 10 pragas no Egito e ter humilhado a todos os deuses de Faraó, para dizer que somente há um Elohim verdadeiro, que é aquele que criou os céus e a terra, que fora dele não tem criador, fora dele não há Deus, a esse Deus que nós servimos. Depois de Deus humilhar todos os 10 deuses que Faraó seguia, os 10 principais, Deus então tira o povo dele do Egito. Um povo que era escravo, um povo que ainda não tinha aprendido a confiar em Deus, um povo que tinha ouvido falar de Deus, já tinha visto aqueles 7 grandes milagres, mas ainda não tinha intimidade com Deus. E Deus ali conduz aquele povo com Jesus na frente, o anjo do Senhor ia na frente daquele povo. E logo após aquele povo ter saído do Egito, aquele povo, ele mesmo procurou o caminho mais próximo de voltar para a terra da promessa. O povo sabia qual era a direção, o povo sabia qual era o caminho. E ninguém sai de um lugar para outro buscando os lugares mais distantes e piores. A distância mais próxima entre 2 pontos, todos nós sabemos que é uma reta. Então aquele povo procurou o caminho mais próximo de chegar na terra da promessa. Eles estavam debaixo de uma promessa. Mas aquele povo tinha um problema. Aquele povo estava fugindo com medo de Faraó, independentemente de ter visto todos os milagres, todas as bênçãos, todas aquelas pragas que Deus realizara, aqueles 10 grandes prodígios no meio do povo, mas o povo ainda não confiava em Deus. E o povo estava fugindo com medo, estava indo apressado e procurou o caminho mais fácil. E nem sempre a direção mais fácil é aquela que Deus quer que a gente siga. E quando o povo estava indo pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais próximo de chegar à terra da promessa, Deus então fala com Moisés no livro de Êxodo capítulo 14, e Deus fala com Moisés, diz, olha, diga aos filhos de Israel, está lá em Êxodo 14, 1 e 2, veja o que é que Deus diz, digam aos filhos de Israel, diga ao meu povo que volte. Eu fico imaginando o que é que aquele povo deve ter pensado. Nós saímos agora. Nós estamos indo pelo caminho certo. Nós estamos indo pelo caminho mais próximo. Nós estamos fugindo. Estamos em ação. Nós não estamos parados. Nós estamos em movimento. Estamos nos esforçando. Levando mulheres, levando idosos, levando crianças.
O povo caminhava por dia e por noite, quando chega num determinado momento, aí Deus dá uma ordem que parece inusitada para aquele povo. Diga ao meu povo que voltem e fique de frente a Piarote, que lá tem uma grande planície, eu quero o meu povo lá. E Moisés fala e conduz o povo para lá. Moisés estava conduzindo o povo na direção de Cristo. E quando aquele povo chega, queridos, de frente a Piarote, na frente deles tinha o mar, do lado montanhas, e atrás agora vinha Faraó e todos os seus exércitos. E de repente aquele povo estava num beco sem saída. Essa era a ideia que estava na mente daquele povo. E agora o que é que vai ser de nós? Deus, que é Deus, que nos tirou, começou a nos tirar agora do Egito, faz a gente voltar para um lugar que é um beco sem saída, um lugar que não tinha solução nenhuma, não tinha como nós escaparmos. Era o que aquele povo estava pensando. Aquele povo não era um povo que sabia usar armas, aquele povo não era um povo ainda guerreiro, aquele povo era um povo escravo, e de repente Deus, que diz que ia dar livramento àquele povo, leva o povo para um beco sem saída, encurralado. Eu quero que você entenda uma coisa, amado e amada do Senhor. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo. Eu não sei qual é o problema que você está passando, a sua luta, a sua tempestade. Eu não sei se tem algo na tua vida que você diz, não, agora não tem saída. Algumas vezes até circunstância de doença, circunstância de morte, doença que não tem cura. E você pode até estar pensando, agora não tem saída nenhuma. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Se é Deus que está te conduzindo, não temas, porque tem um propósito de Deus na tua vida, tem um propósito de Deus nessa dificuldade, mas você vai ver a glória, a manifestação do poder de Deus, mas você vai sair vitorioso e vitoriosa dessa luta. Não temas, porque Deus é contigo. Não te assombres, porque Ele é o teu Deus. Se é Deus que está te conduzindo para qualquer que seja o lugar, não temas, porque Ele é fiel e poderoso para manifestar a glória dEle sobre a tua vida. E você ter confiança nele, era isso que Deus queria daquele povo. Além do livramento que Deus ia dar, Deus levou aquele povo para aquela encruzilhada, para mostrar quem Ele era mais uma vez, para que aquele povo tivesse agora experiência com Deus, não viver da experiência de Moisés, não viver da experiência de Arão, porque tem muita gente hoje em dia que vive da experiência do pastor, que vive da experiência de um profeta, mas Deus quer que você tenha a sua experiência pessoal com Ele, e você viva da tua fé. E a palavra do Senhor que diz, Deus levou aquele povo para lá. E quando o Faraó estava ali, ao encalço do povo do Senhor, mar na frente, de lá as montanhas, aquele povo encurralado, naquele beco sem saída, então Deus usa Moisés, e no versículo 13 diz uma passagem interessantíssima. Moisés, porém, disse ao povo, não temais. Ficai, preste atenção, ficais parados, não temais, ficai quietos, ou seja, para tudo que você está fazendo, porque tem bênção também no tempo de parar. Não temais, ficais parados e vede o livramento do Senhor que hoje vos dará. Porque esses egípcios, esse teu problema, esse teu inimigo que está agindo, esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais o vereis. Veja que Deus maravilhoso. O povo estava fugindo, mas o povo estava tendo atitude. E a atitude do povo não era uma atitude incorreta, era uma atitude correta. Mas Deus tinha um plano maior para aquele povo, e quando Deus tem propósito, não adianta a gente querer ficar
querendo saber, conhecer a mente de Deus, porque a mente do nosso Deus são insondáveis. Apenas creia. Se Deus te levar para uma prova, se Deus te levar para um beco sem saída, você pode ter certeza que tem glória de Deus, vitória de Deus sobre a tua vida, mesmo quando você não pode fazer nada. Porque quando você está parado, quando você não tem força nenhuma, a palavra do Senhor diz: diga ao fraco, estou forte. A tua força, ela vem do Senhor. Você vai ser abençoado quando você estiver parando, porque o teu Deus está contigo, Ele está presente na tua vida. Há tempo de parar, queridos. Eu não só sou abençoado quando eu estou agindo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se eu estiver na direção dele, é vitória certa. Agindo ou parando. E Deus diz: não tem mais. O que Deus queria era que aquele povo visse a glória de Deus mais uma vez, agora de forma coletiva, não de forma individual. Que aquele povo, ele não se baseasse somente na experiência de Moisés, na experiência de Arão, mas que cada um tivesse diretamente a sua experiência coletiva e individual também com Deus. E quando eles achavam que nada ia dar certo, Deus abre o mar na frente deles. Essa tua luta que você está vivendo, essa tua dor, essa doença que você diz, não tem jeito. Esse problema na tua casa, essa pandemia que está acontecendo no mundo, essas mazelas todas que vão acontecer. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Não temas. Porque Deus é contigo. Ele está no controle de tudo. Eu vejo nessa circunstância dessa pandemia que as pessoas não querem parar. Que a maioria quer agir. E eu quero que você entenda uma coisa. Antes de você fazer qualquer coisa, você tem que saber o que é que Deus quer para a tua vida. O que é que Deus quer? Vamos continuar um pouquinho aqui com essa passagem, que eu ainda não terminei de fechar aqui. Êxodo 14. A bênção quando a gente para, há tempo de parar para ser abençoado. E aí Deus se levanta e diz: olha, tá vendo esses inimigos, os problemas que você está passando hoje? Nunca mais você vai passar. Nunca mais você vai ver o mesmo tipo de problema. E Deus abre o mar e as pessoas passam para o outro lado. E aí no versículo 14 tem outra passagem, outro versículo interessantíssimo, aonde o Todo-Poderoso, ele complementa dizendo: o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Olha o que é que Deus está dizendo aqui. Ficai parados. Não tenha medo dessa circunstância, fica parado. Porque esse mal que veio para a tua vida, eu vou dar livramento e nunca mais você vai ter o mal igual. Fica parado, deixa de fazer esforço, porque é tempo de parar. Eu pelejarei por vós e vos calarei. Essa peleja não é vossa, senão de Deus. Essa peleja desse mundo não é nossa, mas é do nosso Deus. É tempo também de a gente receber as bênçãos do Senhor quando nós estamos parados. E porque Deus disse: eu pelejarei por vós e vos calarei. Eu já vi muita gente pregando, e eu aqui não quero fazer nenhuma crítica, cada um prega do jeito que quiser, imagina, medita do jeito que quiser. Já vi muita gente dizer dessa passagem: eu pelejarei por vós, e não só tenho entendimento, eu não sou o dono da verdade. Eu pelejarei por vós e vós calarei. Primeiro não é vós, é vos. E Deus não está dizendo que o povo fique calado, fique parado, fique calado para ele agir. Não é isso que Deus está dizendo. Deus disse: eu pelejarei por vós e eu vos calarei. Deus está dizendo
que o meu poder, a minha glória, o meu milagre, aquilo que eu vou fazer é tão grande que você não vai ter nem como abrir a tua boca para falar. Ramanache de Cantaramanai. A glória de Deus vai se manifestar num milagre tão grande, minha gente. Nessa tua luta, que você vai ficar perplexo, de boca fechada, sem saber o que dizer, porque o milagre de Deus vai ser grande demais na tua vida. Ele está nessa luta, ele pelejará por vós, e ele buscará a lei. Você vai ficar calado, porque o poder de Deus vai se manifestar tremendamente na tua vida. Essa luta não é sua, é dele. Não tem mais. É a palavra do Senhor. Então, no primeiro exemplo, foi o exemplo de um homem que, pela sua sabedoria, o lenhador, ele teve que parar para ser abençoado. Ele entendeu que ele tinha que parar para afiar o machado, para ele não se esforçar em vão. Ele mesmo resolveu parar pela sua sabedoria. Mas no segundo exemplo, a gente vê agora diferente. A gente vê Deus mandando o povo ficar quieto, ficar parado. É tempo de parar e prestar atenção no que Deus vai fazer pelas nossas vidas, o livramento que Ele vai dar. Você vai ficar caladinho, porque a glória de Deus vai ser tão grande na tua vida, que você não vai ter nem o que dizer. A bênção também, no parar, é tempo de parar. E se nós falamos que Deus parou um povo, agora, para concluir, eu vou trazer mais um tópico aqui da palavra do Senhor. Eu quero falar de uma passagem em que o povo para Deus. Ih, pastor, mas isso é possível? Isso é possível. Primeiro, o homem sábio parou. Depois, Deus parou o povo. Depois, o povo parou Deus. E aonde está essa passagem? Se você crê que Jesus é o Filho do Eterno e que Jesus é Deus, então quando você pega o livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, vai estar dizendo que Jesus entra em Jericó com seus discípulos e na saída de Jericó, uma grande multidão acompanha os discípulos de Jesus. Não está falando de poucas pessoas, está falando de uma grande multidão. E eu fico imaginando aquele alvoroço, porque o povo de Israel é um povo muito alvoroceiro, é um povo que grita muito, é um povo, sabe, é um povo muito ativo, é um povo que fala muito, é um povo que fala alto. Eu fico imaginando a quantidade de vozes ao redor do Senhor Jesus, todo mundo querendo tocar, todo mundo querendo chegar perto, e era uma multidão de pessoas, não eram poucas pessoas. E a palavra do Senhor diz que Jesus, saindo de Jericó, tinha um cego, por nome de Bartimeu, sentado à beira do caminho, com um único propósito: mendigar as migalhas, as esmolas daquelas pessoas que passavam por ali. E o alvoroço foi tão grande ao redor de Jesus, que o cego não podia ver, logicamente, mas ele podia escutar. E certamente ele deve ter perguntado o que era aquilo que estava acontecendo. E certamente também disseram a ele: ora, Jesus está passando por aqui. E a atitude de Bartimeu, filho de Timeu, foi simplesmente uma: ele não podia ver, mas ele tinha outros dons que Deus tinha dado a ele, como a capacidade de falar. E ele começa agora a gritar, mas não era um grito qualquer, porque havia uma grande multidão de vozes ao redor do Senhor Jesus,
E ele começou a gritar muito alto, e ele começou a clamar muito alto, e ele começou a falar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E o que eu fiquei perplexo quando eu comecei a meditar sobre essa palavra, apesar de já ter pregado várias outras vezes, é que a multidão que estava ali ao redor de Jesus sabia que Jesus podia curar aquele cego, porque já tinha visto muitos milagres de Jesus. Jesus não estava no princípio dos seus trabalhos aqui na terra. Então todas as pessoas sabiam do poder de Cristo, que era poder de abençoar aquela pessoa, para que aquela pessoa deixasse de ser cego. Ou seja, a pessoa queria receber a bênção, mas todas as pessoas que sabiam que Jesus podia fazer isso, estavam repreendendo o cego. E é impressionante que muitas das vezes também acontece isso hoje nas nossas vidas. As pessoas não querem, não se sentem bem quando nós somos abençoados. Quando você é abençoada, quando você... Às vezes as pessoas sabem até a maneira de você ser abençoado, mas preferem lhe repreender, preferem se colocar como obstáculo de você receber a tua bênção. Mas enquanto as pessoas repreendiam, ele clamava. Enquanto as pessoas repreendiam, ele gritava cada vez mais alto. Ele gritou de uma maneira tão tremenda que a palavra do Senhor, quando ele reconhece, o grito dele foi diferente. Ele fez algo extraordinário que trouxe a atenção de Jesus para ele. Ele gritou: Jesus, filho de Davi. Título messiânico: tem misericórdia de mim. Ele reconheceu que Cristo era aquele Salvador que viria ao mundo. E quando ele grita isso mais alto, quando ele faz algo extraordinário para trazer a presença de Cristo para ele, a Bíblia diz no versículo 49 que Jesus parou. O grito de um homem fez Jesus parar. Eu quero dizer uma coisa também para você. Quando Jesus ouve a tua voz e para tudo, você pode ter certeza que tem vitória para você quando também Deus para. E parando Jesus, aquele homem fez Jesus parar. E parando Jesus, manda com que chame o cego. Agora presta atenção numa coisa. As pessoas que não queriam que aquele cego fosse abençoado, que não desejou que aquele cego fosse abençoado, foram as mesmas pessoas que Deus, Jesus, ordenou que fosse agora à procura dele para receber a bênção. Eu quero profetizar para a tua vida que todas as pessoas que se colocaram como obstáculo de você estar na presença do teu Deus, como obstáculo de você receber a bênção do Senhor, todas essas pessoas, Deus vai fazer também com que seja a ferramenta para que você esteja na presença de Cristo. Porque Deus parou em seu favor. Deus parou, Jesus parou. E Jesus chega para aquele cego e faz uma pergunta e diz uma resposta simples. Qual foi a pergunta que Jesus fez? Que queres que eu te faça? Aquele cego prontamente ele disse: que eu veja, Senhor. Agora presta atenção numa coisa. Jesus sabia o que estava perguntando. E aquele cego sabia o que estava respondendo. E o interessante é que Jesus não faz nenhuma oração. Jesus não cospe nos olhos, não cospe na terra para fazer lodo. Jesus não impõe as mãos, Jesus não faz absolutamente nada. Jesus só faz uma pergunta: que queres que eu te faça? E ele diz: que eu veja. E a resposta de Jesus é somente: vai. Olha a resposta: vai. Só foi isso.
A tua fé te curou, te salvou. A pergunta que Jesus faz, o sentido, e que a resposta também foi entendida por Bartimeu, o que Jesus estava perguntando àquele cego quando ele fez Jesus parar, era: olha, você está me pedindo, o que você quer que eu faça? Ele disse que eu veja. Ele entendeu, aquele cego entendeu, que todo dia ele estava ali à beira do caminho para receber as migalhas que caíam da mesa dos seus senhores. Porque ele estava naquele caminho, porque todo dia ele precisava ser conduzido pelas pessoas para que naquele caminho ele recebesse as migalhas. Ele precisava da direção da vida dos outros. Mas quando ele chega de diante de Jesus, quando Jesus diz: que queres que eu te faça? Jesus estava perguntando: você quer agora continuar recebendo migalhas e sendo dirigido pelos outros? Ou você quer uma oportunidade de agora por diante você mesmo decidir o que você quer para a sua vida? Era essa a pergunta e era essa a resposta. E eu entendo que quando a gente faz algo extraordinário para Deus, a gente tem que saber o que a gente quer de Deus. Ele sabia. E quando ele responde que eu tenho a vista, ele simplesmente estava dizendo: eu nunca mais quero ser dirigido por ninguém para receber migalhas, porque diante de Cristo, Cristo não só tem migalhas, se bem que as migalhas do Senhor podem me abençoar, mas eu não quero me conformar com as migalhas que caem da mesa, porque eu tenho direito ao todo, e foi isso que maravilhou a Cristo. Faça algo extraordinário. Você está com uma vida ruim, está com problema na tua vida, está com dificuldade na tua vida. Jesus está às portas e faz algo extraordinário para tudo de Deus. Atrai a presença de Deus para o teu problema, para a tua vida. Mas na hora que ele parar, que tiver de frente a ti, não perca a oportunidade. Saiba o que você quer. Ele disse: Senhor, eu não quero que ninguém dirija mais minha vida. Eu não quero mais viver de migalhas. Eu quero dirigir a minha vida porque eu te conheci. Eu sei quem o Senhor é. E Jesus olha para ele e diz simplesmente uma coisa fantástica: vai. Não orou, não impôs mão. E Jesus diz: a tua fé, olha o tamanho da fé daquele cego, te salvou. Ou seja, ele foi duplamente abençoado porque fez Jesus parar. Ele recebeu a cura que ele estava precisando para não viver mais de migalha nem na direção de ninguém, para viver somente da direção do Eterno, do Todo-Poderoso. A direção que a gente precisa não é direção de homem, nem de mulher, nem de rei, nem de governador, nem de príncipe. A gente só precisa da direção do nosso Deus, da palavra do nosso Deus. Se você quer viver o todo do Senhor, se você quer realizar todas as tuas bênçãos, se você quer realizar todos os teus sonhos, faz algo extraordinário para Deus, mas confia nele e vá pela direção dele. Ele parou e disse: eu quero todo, Senhor. E Jesus disse: a tua fé te salvou. A partir daquele momento, Bartimeu não somente não precisou mais de ninguém para dirigir a vida dele, nem tampouco precisou de mais ninguém para vir com migalhas para ele. Porque quando a gente vê no versículo 52, quando Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, a Bíblia diz que ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A partir daquele momento, toda a vida daquele cego foi dirigida por Deus. Eu quero dizer que
Se você tiver dentro do propósito, na visão do Criador, você pode ter certeza que há de ter um tempo de movimento, há de ter um tempo de agir, há de ter um tempo de se esforçar, de prosseguir, de cair, de levantar para conseguir as bênçãos. Mas o teu Deus é tão maravilhoso que até quando você para, porque também há tempo de parar, esse Deus te abençoa. Eu quero dizer que nós estamos vivendo tempos difíceis. Fica na tua casa. Para por um momento. Esconde-te no teu quarto. Esconde-te na presença do Senhor. Porque mesmo você parando, você vai ser abençoado. Não quero ser ignorante. Eu quero que você entenda uma coisa. Você precisa saber o que Deus tem para a tua vida. Se nesse momento que nós estamos vivendo é tempo de você agir ou tempo de parar. Porque quando Deus quis colocar o povo dele na terra da promessa, Deus chegou para Josué e disse: Josué, para todo o meu povo e deixa o meu povo dentro das tuas tendas me adorando. É tempo de parar. Mas escolhe somente 10 dos príncipes. Somente a esses 10 é que é tempo de agir. Então você precisa entender o que Deus tem para a tua vida, tanto na coletividade quanto na tua individualidade. Não fique tentando a Deus, pensando que você tem fé, pensando que você é um super-homem, uma super-mulher. Porque Jesus, quando foi tentado pelo diabo, eu já falei sobre isso aqui, que estava no pináculo do templo, ele não se jogou do lado de cima. Ele até podia. Ele sabia quem ele era. Mas ele disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amados, isso vai passar. Fica na tua casa. Vê se você é dos que vão ficar na tenda adorando a Deus, ou se você é dos 10 que Deus precisa para movimentar o mundo. E um dos comentários que eu mais já escutei, porque eu sou do que defende ficar em casa, nesses 19 dias que está completando hoje, que eu estou em casa, 20 dias, eu só saí um único, à noite, porque tive necessidade de retirar o dinheiro da minha aposentadoria. Foi num horário que não tinha ninguém. Tomei os meus cuidados. Mas tem 20 dias que eu estou na minha casa. Você pode até dizer: ah, mas se a gente não trabalhar, o povo vai morrer de fome. Eu quero dizer uma coisa para você. Até a fome, quando vem para a terra, pode pegar a Bíblia. Deus chama. Deus chama para julgar o povo. É Deus que chama. E operando Ele, quem impedirá? Ah, mas o povo vai morrer de fome. Eu quero trazer uma palavra profética para a tua vida. A palavra de Deus não é palavra de homem. Não se iluda com palavra de homem. Porque a palavra do Senhor para a tua vida diz que enquanto existir mundo, enquanto existir terra, tanto semeadura como cega, ou seja, tanto plantação como colheita vai haver. Deus é um Deus de providência. Confia no Senhor, porque você vai ser abençoado. Se você é dos que tiver de parar, pare. Porque quinta-feira da semana passada, em Nova Iguaçu, tem uma pastora, que eu não quero falar dela aqui,
que não se conformou porque a porta da igreja estava fechada. E ela resolveu fazer cultos no lares. E quinta-feira ela morreu de Covid-19. Então não tenta o Senhor teu Deus. Se você é dos 10, haja. Se você é dos que tem de parar, para. Agora eu quero fazer uma oração pelas nossas vidas e por toda a humanidade. Porque eu sei que o nosso Deus, Ele faz a ferida, mas também Ele cura. Quer fazer alguma coisa para essa coisa cessar? Faz somente para que a glória seja de Deus e não de homens. Os que quiserem fechar os olhos comigo, somente os que quiserem. Vamos orar. Querido Pai, nós te glorificamos por mais uma palavra tua, por mais uma orientação. Sabemos, meu Pai, que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu e que todas as coisas acontecem por um propósito. Mas também sabemos que tudo está no controle das tuas mãos. Agradecemos a ti, Senhor, porque não poupou o seu próprio Filho em prol de todos aqueles que o reconhecessem como o Senhor único e Salvador das nossas vidas. Pai, se foi o Senhor que chamou, se é o Senhor que está nos julgando, se é o Senhor que está abrindo essas feridas, que a tua misericórdia venha, Senhor, para as nossas vidas, porque eu sei que o Senhor, quando julga, o seu julgamento é permeado de amor e de paz, de bondade, de justiça, de misericórdia. Se não for a tua mão, Senhor, nós o repreendemos, os mentores, em nome de Yahoshua. E continuamos irmanados na mesma fé. E olhando para o alto, porque sabemos que de ti virá o nosso socorro. Abençoa todos que estão escutando essa pregação, os que vão escutar. Cura todas as doenças, todas. Livra-nos de todos os males, até do mal imprevisto. Pelo que nós te agradecemos. Em nome de Yahoshua. Amém. Deus te ama. Tenha sabedoria como lenhador. E para. Escuta a voz do Senhor quando Ele quer te parar. E quando você não se conformar com migalhas, faz o teu Deus parar e depois segue a voz dele. Que a graça, a misericórdia e as bênçãos do Altíssimo seja conosco. Amém.